Comigo, Ciro. Com a prepotência de Babilônia, Deus levanta Ciro, e Ciro aprisiona o reino de Babilônia e destrói Babilônia. Da noite para o dia, foi funesto. Foi uma coisa, foi terrível, foi como um incêndio. Quando o rei de Babilônia viu, ele já estava deposto. Ciro está no trono, a notícia chega entre os povos que estavam aprisionados. Os judeus escutam a história e enviam uma liderança para falar com Ciro. Chegam e dizem: doutor Ciro, nós não temos nada contra o senhor e o senhor nunca teve nada contra nós judeus. Queremos ir embora. E Ciro diz para eles assim: vocês não podem ir embora. Mesmo não tendo nada um contra os outros, vocês vieram no pacote. Eu conquistei um povo, uma nação, e vocês são mão de obra barata, de graça. Vocês são escravos. Não posso libertar. Os judeus voltam para suas casas e começam a orar. A história diz que um judeu encontrou uma caixa antiga, um baú. Quando ele começa a cavar este baú, ele encontra no meio das roupas que tem lá dentro um pergaminho. Diga, pergaminho. O pergaminho estava amarelado, carcomido pelo tempo. E quando a pessoa abre o pergaminho, ele corre e leva até um sacerdote que havia crescido ali, descendente de sacerdotes, que eram escribas e sabiam ler. Quando começam a ler, em cima estava escrito: rolo do profeta Isaías. Quando olha a data, o coração do profeta dispara. 200 anos antes daquela história. O sacerdote começa a ler, e quando ele chega no que para nós é o capítulo 43, na época não era por capítulo, era uma história narrada. Quando ele começa a ler o capítulo 43 e diz que operando Deus, quem impedirá, o coração incendeia. Quando chega no capítulo 44, verso 28, ele lê o nome do imperador Ciro aqui. No capítulo 45, verso 1, Deus repetindo o nome de Ciro. Ele marca uma reunião com Ciro. Vai um grupo de judeus, chegam diante de Ciro e dizem: nós viemos aqui, doutor Ciro, pedir para o senhor deixar o nosso povo embora. Ciro levanta e diz: eu já disse que vocês não podem ir, são mão de obra escrava. Eles levantam então um pergaminho para cima e dizem assim: nós temos aqui um tratado, uma carta de alforria, que diz que o senhor é obrigado a nos soltar. Todo mundo para no palácio. Ciro fica desconcertado. Dizem que quando Ciro ouviu isso, ele diz: deixa-me ler. E o sacerdote leva o Isaías 45 para ele, 44. Quando ele começa a ler aqui no livro o nome dele, que digo de Ciro: ele é o meu pastor e fará tudo o que eu mandar. O coração do imperador acelera. Ele vai para o capítulo 45 e diz: porque eu ungi a Ciro e dei a ele o poder de abater todas as nações, porque diante dele ninguém ficará de pé. Ciro pega o livro, lá no começo tem a data. Detalhe, o livro foi escrito 200 anos antes dele nascer. Ai, Jesus. 200 anos antes da mãe dele nascer. 120 anos antes da avó dele nascer. O Deus dos judeus já conhecia ele pelo nome. Barachá cantorou baragá. Quem foi que disse que a palavra final é de Satanás? Quem foi que disse que Satanás pode continuar tripudiando em cima da sua vida, porque ele não sabe que este cativeiro que você está, quem abriu foi o Senhor para te colocar lá dentro e te dar uma lição. Mas o tempo do cativeiro terminou. Quem vai te arrancar com mão forte deste lugar é o próprio Deus. Aperte a mão do seu irmão, vou terminar agora.